Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço muito a cada um que está conosco. A presença de todos vocês é super importante, tá? E eu peço que vocês continuem com a gente, tragam também as suas opiniões, as suas indicações, para que a gente também possa acompanhar e também mandem esses vídeos, esses áudios para os seus amigos, que isso nos ajuda e também eles podem participar e trazer as opiniões deles também para a gente. Bom, antes um pouquinho da gente começar o nosso episódio da semana, falando da terceira temporada. E, gente, que temporada louca, né? Vamos combinar de The Blacklist, a lista negra, a gente tem que fazer aqui essa pausa bem rapidinha para a gente falar desses últimos eventos que têm acontecido, principalmente aqui pelo Brasil, né? A gente teve aquele acidente com o balão que vitimou ali algumas pessoas, e também a gente teve aquele acidente triste, né, lá na Indonésia com a moça do Rio de Janeiro, né, a Juliana, e eu venho aqui prestar minha solidariedade às famílias, né, de todos os envolvidos. Claro, tem outras coisas também acontecendo no nosso mundo, a gente não pode esquecer de ninguém, tá? E eu peço muito a Deus que Deus possa confortar o coração dessas pessoas, porque eu acho que o luto, ele é algo muito complicado. A gente se prepara para tudo nessa vida. A gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente faz cursos, enfim, e idiomas, mas ninguém está preparado para esse momento da partida, sabe? Esse momento da despedida. Ninguém está preparado para esse momento. Então eu venho prestar minha solidariedade não só à família da Juliana, como também à família das pessoas que acabaram sendo vítimas desse acidente com balão e outros problemas, né, que têm acontecido nesse mundo afora. Que Deus possa tocar no coração dos governantes, das pessoas aí que vivem nessa guerra que nunca que acaba e que ela se extingua, né? E realmente essas pessoas possam ter um pouco de paz na vida. Pensar no outro é muito bacana e que é isso que nos faz ser humanos, tá? Bom, esse adentro foi até mais longo que eu imaginava, mas tem coisas que não dá, gente, pra gente simplesmente burlar na vida. E o mundo aí fora tá nesse momento periclitante, não dá para a gente simplesmente fingir que isso não está acontecendo. Isso reflete, sim, nos filmes e nas séries que a gente acompanha, tá? Então, depois de todo esse adentro e dessa homenagem bem simplória mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui, vamos à terceira temporada de The Blacklist, A Lista Negra. Mais 23 episódios que eu passei um sufoco para poder fazer essa cobertura, porque realmente eu também não tenho passado por momentos muito dos bacanas, mas assim, a gente, em respeito a todos vocês, a gente vem trazer as nossas impressões com relação à terceira temporada. Aqui, quando a gente pega uma série longa como The Blacklist, e aí você faz meio que uma divisão de 3 em 3 temporadas, você começa a entender tudo que está acontecendo na série, principalmente com relação aos personagens. Porque no início, quando a gente vê a série lá no início, a gente imagina que vai ser mesmo essa questão de lista negra e o Edton simplesmente
botando ordem no barco. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, essa força-tarefa também tem pessoas. A gente viu ali alguns personagens acabando saindo da trama, outros entrando na trama. Então, foi algo bem complexo essas duas primeiras temporadas. Personagens que eram casados ou que iam casar, que acabaram perdendo os seus ali cônjuges no meio desse processo. E agora a gente vê esse mundo virado de cabeça para baixo aqui nessa terceira temporada. E vocês vão me perguntar o porquê que eu tô relembrando essas duas temporadas anteriores. É porque elas duas têm pontos muito importantes nessa terceira temporada. Porque eu acredito que ela ficou meio que dividida em duas partes. A primeira parte, essa tentativa de liberar a Liz de todo o enrosco que ela acabou se metendo, né, com os cabal e todo o processo ali, que ela acabou se envolvendo, né, a morte do senador e tudo mais. E essa questão sobre o seu passado ali, a sua identidade no passado, muito explorada nas duas temporadas anteriores, né? Aquele incêndio que ela acabou vivendo e que, muito importante, que as memórias dela já haviam sido mexidas. Então, ou seja, tem mais gente curioso querendo saber o que aconteceu com a Liz ali no passado. O Editon tá escondendo mais coisa, tem mais angu nesse caroço? Além de outras coisas, mudanças muito significantes que aconteceram nas temporadas anteriores e que tem pontos importantíssimos. Como, por exemplo, a gente vê uma mudança de bastão na própria força-tarefa, porque na ordem de caçar a Liz, o Cooper não quer participar, ele acaba abrindo mão do seu cargo e que acaba passando o cargo para o Wesley. E que também já está ali enfrentando situações bastante complexas com a morte da sua noiva, né? Eles reataram e acabaram que isso aconteceu na temporada, se eu não me engano, na primeira temporada. E ele passou ali por vários perrengues nessa segunda temporada. E a gente vê ali que a Mira acabou morrendo na primeira temporada, ali no final, e a Samar entrando na força-tarefa, sendo ali como se fosse um braço do Editon no meio. E essa retrospectiva, entre aspas, a gente precisa fazer, porque são pontos importantes nessa temporada, porque além dessa força-tarefa caçar e tentar liberar a Liz de todo esse enrosco, a gente descobre outras coisas que são importantes. E os pontos que eu achei mais interessantes em toda essa terceira temporada, essa questão do passado da Alice, que continua muito ativo. Ainda não se sabe exatamente quem tem esse cara ali que acaba sequestrando ela ali no final da temporada, em que ele diz ele ser o pai da Alice e que fica esse enrosco que não se sabe se é o Reddington, se é esse cara, porque com o segredo morrendo junto com o pai adotivo da Alice lá na metade, né, da primeira temporada, tem esse dilema ainda acontecendo, né? E esse novo grupo aí que tá atrás da Alice, tá atrás do Reddington, que depois se descobrem que tem muito mais angu nesse caroço, o tal pendrive que o Editon estava sim com ele e que tem todos esses dados importantes. E outro ponto importante na temporada como um todo é que a Liz e o Tom voltam, né, novamente e tem ali, digamos, a morte fajuta da Liz, né? Durante a temporada foi algo que o pessoal ficou meio assim e tal, mas que depois se descobriu que foi mesmo a armação daquela especialista em limpar as bagunças do Redstone, digamos assim. E o que o Redstone vai fazer com ela
nesse final dessa terceira temporada. Com relação às temporadas anteriores, vocês viram que eu não falei muita coisa, tanta coisa que passa em The Blacklist, porque quando a gente vai vendo todos os episódios, você vai se envolvendo na história, então a trama principal é mais essa questão mesmo. Essa lista negra, esses criminosos aparecendo, e esse mistério com relação ao passado da Alice também. Mas o que acontece? Envolve mais coisas, né? A gente vê que tem muito mais coisas acontecendo aqui. E aí a gente vê a vida dos personagens ficando de cabeça para baixo, literalmente mesmo. E é interessante, eu não sei se vocês têm esse tipo de impressão. Geralmente séries médicas e séries policiais são séries que chamam muito a minha atenção, porque muitas das vezes elas não falam apenas dos crimes, né, das vítimas, das famílias das vítimas. É a relação de pessoas, entende? Então, assim, a gente vê muito o quão o passado do Redstone ainda mexe muito com ele, como desestabiliza ainda ele, mesmo com as conexões, mesmo com tudo o que ele conhece, o que ele sabe, a quantidade de conexões que ele se envolveu durante toda a sua trajetória, não somente militar, como também criminosa. Você vê que ele tem essas relações humanas e esse passado é ainda muito, apesar de escuro, ele ainda é muito significativo, porque quando você fica pensando se realmente ele não sabe o que aconteceu naquele incêndio, você fica meio cabreiro se ele realmente não sabe. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas, assim, ele é muito sagaz, ele consegue soltar umas piadas que ele tá colhendo mais informações do que ele solta, sabe? Ele tem isso com ele e às vezes, né, o Wesley mais a Alice conseguem meio que interceptar isso, mas nem sempre, né? Nem sempre eles conseguem. E assim, essa temporada já é uma temporada que quebra ainda mais as expectativas, quebra ainda mais os paradigmas das outras séries policiais. Mas eu gosto de ver essa dinâmica. Eu só acho que hoje, se você for pegar uma série atual e vê-la com muitas temporadas, você fica mais cansado, sabe? Por isso que eu falei do sufoco que eu tive de ver essas 23, esses 23 episódios, né? Não é que a série é cansativa, a série não é nada cansativa, né? É uma série que você consegue assistir os episódios, você consegue se envolver, você consegue procurar tentar ajudar o Aran, o Wesley e todos os outros personagens. Mas 23, 24 episódios para hoje é mais pesado mesmo. A gente tem mais dificuldade, né, hoje em dia de acompanhar uma série com tantos episódios. Realmente, as séries antigas, elas tinham o seu lugar. Essa temporada, por exemplo, ela se passou entre 2015 a 2016. Não faz tanto tempo assim, mas de certa forma já são mais de 10 anos, né? Mas, assim, é uma viagem, é uma diversão acompanhar isso aqui. E aos poucos ela vai ficando mais densa, vai ficando mais cascuda. Eu não sei se vocês estão fazendo esse acompanhamento aqui com a gente. E se tiverem, eu quero saber as opiniões de vocês com relação a essa terceira temporada. O que vocês acharam? Vocês acharam ela bacana? Não acharam? Qual que é a opinião de vocês com relação a The Blacklist? Gostam da série? Eu acho ela uma série estilo Loop Infinito. Isso aqui é uma série que você pode jogar na Pluto TV feliz, porque vai passando os episódios, você vai vendo eles tranquilamente, vai pegando ali um horário de almoço da vida
e assiste os episódios até sem eles estarem na ordem cronológica. É um barato. Você acompanha essa série na Netflix. Todas as 10 temporadas estão lá, tá? E também no Sony Channel. Tem aí alguma TV Samsung que tem o Sony Channel. Ele só não é passado de forma cronológica, tá? Com relação às temporadas. Ele é passado espaçadamente, né? Salpicando, né? Os episódios. Mas para quem gosta da série é um prato cheio. Você ficar revendo a série loop infinito, vale a pena, se essa for o tipo de série para você. Você vai passar uns apertos, uns apuros em querendo entrar dentro da televisão, mas isso aí é comum de acontecer, principalmente em séries policiais. Muitas vezes você quer pegar a arma do policial e querer bater no cara lá, mas não dá para fazer isso não. Essas, então, são as minhas impressões, são as minhas ideias com relação à terceira temporada de The Blacklist, A Lista Negra. E eu agradeço a todos vocês que estão conosco, nos acompanhando nessa cobertura. Lembrando que agora em julho a gente vai dar uma pausa, porque, gente, cobertura de série é um negócio que você tem que ter tempo. E tempo é uma coisa que nós não temos. E tem hora que a gente fica queimando neurônio para acompanhar tudo. Além disso, na próxima semana a gente vai falar sobre a última temporada de Round 6 e eu espero você para a gente comentar sobre essa terceira temporada. Muito obrigada mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês